Oi, eu sou a Jaque Conceição, esse aqui é o Coletivo de Jeje, e esse é o curso, a web aula, Trabalhando Carreiras com Pessoas Negras. Bom, como muitos de vocês sabem, eu sou consultora em assuntos de diversidade e inclusão para empresas, e ao longo dos últimos 10 anos tenho desenvolvido trabalhos de desenvolvimento de gerentes, de lideranças, mas também programas de aceleração de carreira. Os métodos que eu utilizo foram construídos a partir da minha experiência, tanto como professora quanto como feminista negra, porque eu parto dos pilares do feminismo negro, o lugar de fala, o lugar de escuta e o lugar de ação, para produzir respostas e intervenções dentro do mundo corporativo no que diz respeito à inclusão e o desenvolvimento de pessoas negras. Nesse encontro, eu vou apresentar para vocês dois métodos de trabalho que eu criei e que tenho desenvolvido com as empresas para possibilitar que vocês que têm interesse nessa temática, mulheres negras que queiram pensar mais sobre suas carreiras, pessoas que trabalham com desenvolvimento de carreira, possam utilizar esse material como um suporte para a sua atuação. Então, eu vou começar compartilhando a minha tela. Pronto. Vamos começar aqui. Na verdade, eu quero começar por um outro material, que é esse aqui. Esqueci de compartilhar a tela. Agora vai dar certo. Pronto, aqui estamos. Pronto. Quando a gente está pensando sobre o desenvolvimento de jornada profissional, e quando a gente está pensando sobre o desenvolvimento da jornada profissional de pessoas negras, que passa pelo processo de inclusão e reconhecimento dessas pessoas dentro da estrutura do mercado de trabalho, a gente precisa conseguir pensar quais são as narrativas que são organizadas e são articuladas que possibilitam o desenvolvimento desse profissional. Parte da experiência do feminismo negro é considerar a vivência, as falas, enquanto forma de manifestação dessa vivência, as narrativas produzidas, como um ponto de apoio fundamental para uma prática educativa emancipadora, ou, como a gente está pensando no caso das empresas, para uma prática de inclusão das pessoas dentro do mundo produtivo e o sucesso delas. Não só a inclusão em número, mas a inclusão em termos de desenvolvimento. Trabalhar com a ideia de escrevivência como um repertório para o desenvolvimento de práticas dentro do mundo corporativo é pensar sobre histórias e sobre potência. O que é a escrevivência? É um conceito formulado pela professora doutora Conceição Evaristo, uma mulher negra, escritora, autora de vários livros premiados, e que é uma estratégia fundamental para apoiar mulheres negras na construção das suas jornadas pessoais, profissionais e políticas, porque parte daquilo que ela sabe e para que ela possa descobrir o que ela precisa saber para se colocar em movimento e, com isso, produzir vida. Então, o que eu já sei são as minhas vivências, as minhas histórias, a minha jornada, e aquilo que eu preciso saber, que eu preciso construir, é para onde eu devo focar, direcionar a minha jornada. Aquilo que eu sei normalmente está conectado com aquilo que eu aprendi ao longo da minha vida. Nós sempre estamos vivendo processos de inclusão, nós sempre estamos vivendo processos de socialização, e o tempo todo mundo sabe algo e precisa aprender algo. Aprender faz parte do desenvolvimento humano. Quando a gente está pensando essa ideia, a gente está falando de jornada e não de caminho. Mas você sabe a diferença entre jornada e caminho? Não são as mesmas coisas. A jornada é o seu propósito no mundo. É um conceito da filosofia egípcia que vai dizer sobre quem é você no mundo. A jornada é composta pelo seu passado, até 4 gerações antes de você, e pelo seu futuro, até 4 gerações depois de você. A sua jornada
É continuidade daquilo que seus antepassados iniciaram e a sua jornada não se encerra com você, porque ela vai ser continuada por aqueles que vão vir depois de você. O caminho é o seu presente, é o seu agora, é o que você precisa construir a partir dessa vivência, deste lugar em que você ocupa. A jornada é o ápice, é o esplendor, é aonde a gente quer chegar, é o processo que percorre vários caminhos. O caminho são as escolhas e os momentos e o agora que você tem vivenciado. Planejar uma jornada, uma vida profissional, requer que a gente possa conciliar a nossa jornada e o nosso caminho. Você deve estar se perguntando como é que você se descobre, como é que a gente descobre qual é a nossa jornada? Qual é o segredo? Qual é a técnica? É bem simples, na verdade. É através da nossa história que a gente descobre a nossa jornada. Porque quando eu conto a minha história, e eu começo contando a minha história da minha avó, do meu avô, de onde eles vieram, como é que eles chegaram até São Paulo, quais foram os caminhos que foram percorridos, isso vai fazendo sentido nas escolhas que eu faço agora, em quem eu sou agora, nos desejos que eu tenho produzido, nas minhas limitações, nos meus medos. A narrativa sempre foi um poderoso instrumento da humanidade para compartilhar experiências, construir formas novas de fazer as coisas e aventar, né, visualizar novas possibilidades. A escrevivência é uma forma importante das mulheres negras narrarem a si, porque elas partem da sua experiência. E o racismo, por valorizar a experiência branca, apaga qualquer potência das experiências negras. É como se a jornada de pessoas negras ou o caminho de pessoas negras sempre fosse uma tentativa de introduzir em si o mundo branco e não reconhecer os seus antepassados e a sua própria história. A gente fala muito de histórias míticas coletivas, Dandara, Aquatune, Teresa, Luísa, mas a gente não fala das histórias das nossas avós, da nossa mãe, da nossa bisavó, em partes porque a gente não conhece essas histórias, em partes porque elas são tidas como histórias desinteressantes. Pensar a narrativa de vida de mulheres negras, retomar a escrevivência, as memórias, os saberes, não é uma forma de impor uma perspectiva ou reforçar uma ideia de fatalismo, mas é uma possibilidade de desviar o foco. Ao invés da gente olhar para lugares coletivos, historicamente grafados, a gente pensar jornadas que atravessam quem nós somos. Para a gente pensar a escrevivência enquanto uma forma de desenvolvimento de pessoas negras, a gente precisa pensar que existem etapas que precisam ser refletidas e construídas para que essa narrativa vá produzindo sentido em si e ajudando a clarear a nossa reflexão para a produção de uma ideia de qual a nossa jornada nesse caminho, né, para qual jornada nosso caminho está nos levando. A primeira coisa é retomar a nossa memória. Então, eu chamo essa etapa de nossos passos vêm de longe. Então, o que você sabe dos seus tataravós? De onde que eles vieram? Como é que eles se conheceram? Qual que era o nome deles? Como eles eram? Onde que eles nasceram? Do que eles trabalhavam? O que eles gostavam de comer? Será que a gente tem acesso a essas memórias? Será que a gente sabe essas coisas? É importante conseguir retomar essa memória. Lembra que eu disse que a jornada é 4 gerações antes e 4 gerações depois? Retomar essa memória é uma forma importante de conseguir se conectar com isso. A segunda etapa é: nós somos os sonhos das nossas ancestrais. Como chamavam seus bisavós? Com o que eles trabalhavam? Onde é que eles viviam? Você conheceu eles? Quais histórias na família são contadas sobre essas pessoas? Quais saberes dessas pessoas são compartilhados com você? O que é que você sabe sobre isso? Depois, a etapa 3, não mexe comigo que eu não ando só, que é conhecer e reconhecer as histórias das mulheres que circulam a sua jornada, que circulam a sua história. Quem são essas mulheres? O que que de você, o que que quando você olha para você, você reconhece nessas mulheres? O que que delas faz parte da pessoa que você é hoje, no lugar onde você está, na jornada que você está cumprindo? Quais desejos, interesses, quais experiências você compartilhou e você compartilha com essas mulheres? E a etapa 4, meu tempo é agora, que é responder
essa pergunta: qual foi a coisa mais importante que você já fez e como você deseja compartilhar isso com o mundo? Seja na sua vida profissional, na sua vida acadêmica, na sua vida pessoal, qual foi a coisa mais importante que você já fez e como você deseja que o mundo saiba disso? Essas 4 perguntas vão nos ajudar a começar a pensar qual é a nossa jornada, de onde nós viemos, porque quem não tem passado aceita qualquer futuro. Quem aceita qualquer futuro não consegue ter paz no presente. Tanto do ponto de vista da psicanálise, quanto da filosofia Banto, quanto da filosofia Yorubá e outros conjuntos filosóficos africanos e até perspectivas de mundo ameríndias, é preciso dar conta do passado, fazer sankofa, elaborar o passado, entender o nosso lugar a partir do passado, para que a gente consiga pensar qual é o futuro que a gente deseja e a gente consiga construir a paz no presente. A paz não é uma coisa que ninguém te dá. A paz é algo que você constrói e só constrói a paz quem está conectado com a sua jornada e com quem é. A jornada é o seu lugar no mundo. O seu lugar no mundo é só você quem pode dizer. A jornada fala dos seus desejos mais profundos. A jornada fala das conquistas, dos lugares por onde você deseja andar. A jornada não tem a ver com dinheiro, a jornada não tem a ver com posição financeira, com posição no trabalho, a jornada não tem a ver com título acadêmico, com hierarquia. A jornada é a sua materialização no mundo. Transcende todas essas coisas e fala sobre a sua possibilidade de construir o seu lugar no mundo. O lugar por onde as pessoas que virão depois de você poderão passar. A jornada é composta por vários caminhos, por várias experiências, por várias vivências. Elaborar sobre essas experiências a partir da ideia de escrevivência é uma forma muito importante de desenvolver a sua jornada. A sua jornada pode sim estar conectada com o trabalho enquanto um caminho, com a sua carreira enquanto um caminho, mas a sua jornada não pode ser a sua carreira, porque no dia que a sua jornada se resumir ao seu trabalho e você perder o trabalho, você vai se perder no mundo. Enquanto você tiver claro qual é a sua jornada, os desafios, as dificuldades, as mudanças podem vir, que você vai se manter firme naquilo que você busca construir para você e para as pessoas que virão depois de você, a partir daquilo que as pessoas construíram antes de você. A jornada é um processo coletivo. O caminho é um processo comunitário. Qual a diferença do coletivo para o comunitário? Coletivo é tudo aquilo que a gente faz que impacta as pessoas de forma positiva ou negativa. Comunitário são experiências que só fazem sentido porque são construídas a partir de uma comum unidade, de uma centralidade, de um objetivo. Essa é a ideia de comunidade. Caminhos se produzem em comunidade, com pessoas que têm comum unidade comigo. Mas a minha jornada tem um impacto coletivo, porque ela atinge não só a mim, mas todos aqueles que virão depois de mim. A segunda perspectiva que eu quero compartilhar com vocês, para pensar desenvolvimento de carreira de pessoas negras, é... Não, desculpa. Eu tinha deixado tudo separadinho, mas a gente deu uma ziriguidunzada. Aqui. Então, quando a gente está pensando a ideia de produzir experiências produzir conhecimentos e saberes a partir das experiências, que a gente está chamando aqui de escrevivência, dialogando com a Conceição Evaristo, a gente tem que pensar que a experiência nasce a partir da capacidade de compartilhar essa experiência através daquilo que o feminismo negro vai chamar de lugar de fala. Então, o lugar de fala é o lugar onde se mobiliza a partir da narrativa as experiências. Para quem trabalha com desenvolvimento de mulheres negras, para quem está focado no desenvolvimento da sua carreira, quanto mais
você consegue ter uma relação crítica com as suas experiências pessoais, com as suas crenças culturais alimentadas de forma coletiva e acolhidas individualmente, com os lugares raciais projetados dentro da sociedade, que muitas vezes são atravessados por lugares de subordinação, quanto mais consciência você tem disso, mais você consegue elaborar e ressignificar a sua própria fala. E, por consequência, os caminhos que você quer produzir para se conectar com a sua jornada. Lugares são projetados a partir de valores e crenças, e que são alimentados ao longo da nossa experiência, da nossa formação. Então, a gente, por exemplo, tem que pensar que, tem que entender um exemplo para a gente conseguir pensar o quanto isso está conectado com a nossa autopercepção, é a construção cultural sobre os dois lugares que o corpo escravizado tinha dentro da experiência da escravidão. A ideia de gênero, homem e mulher, enquanto um marcador, uma categoria sociológica para compreender a experiência negra no Brasil, é algo relativamente muito recente. Talvez algo a partir dos anos 50, 60, com mais ênfase a partir dos anos 70. Até porque a própria ideia de gênero é uma ideia muito recente no Ocidente. A partir de 1905, 1910, que se começa a pensar o lugar do gênero dentro das dinâmicas sociais. Quando a gente está pensando um atravessador racial, vamos dizer que isso vai começar a se consolidar a partir dali dos anos 70. O que a gente tinha era uma construção simbólica sobre os lugares produtivos que o corpo escravizado ocupava. Então, a gente tinha os escravos de ganho e os escravos de reprodução. A ideia do escravo de ganho era aquele escravo que podia gerar algum tipo de riqueza para o seu dono, seja trabalhando na rua como vendedor ou trabalhando na lavoura com a extração do café, do cacau, da cana-de-açúcar. E o escravo de reprodução era aquele que podia gerar mais vidas, mais corpos escravizados. Então, os lugares na estrutura que vão reforçar uma ideia de que o corpo negro é um corpo da inferioridade era marcado pela capacidade biológica daquele corpo. Mas não havia um marcador de gênero, porque negro é uma categoria genericamente neutra. O que havia eram atravessadores de como esse corpo é visto. Como é que a gente vai ver essas questões nos dias de hoje no mercado de trabalho? Pelas funções e pelos lugares que os corpos negros ocupam dentro da estrutura produtiva. Essa ideia de escravo de ganho, escravo de reprodução, se reorganiza e se ressustenta dentro desse formato do mundo produtivo hoje. Compreender esses processos de forma crítica, compreender esses processos de modo que a gente seja capaz de estabelecer com eles uma ruptura dessas ideias conformantes e conformadas, passa por um longo processo de letramento racial. Então, quando a gente está pensando no desenvolvimento corporativo de mulheres negras dentro do mercado de trabalho, a gente precisa pensar que existe uma série de valores e de fatores e de estruturas que circulam a percepção das pessoas brancas e negras sobre o lugar da mulher negra a partir daquele marcador, seja o escravo de ganho ou o escravo de reprodução, porque também existiam homens que eram escravos de reprodução, assim como existiam mulheres que eram escravas de ganho. Como é que essas ideias do passado atravessam e reverberam na produção das experiências no presente? Essa é uma pergunta importante. Por isso que o processo de letramento das lideranças, dos mentores, das equipes que vão desenvolver mulheres negras é fundamental para que a gente consiga garantir o sucesso profissional dessas mulheres. Não adianta eu empoderar as mulheres negras, eu empoderar o profissional negro, se a unidade, que vai produzir respostas coletivas, não estiver articulada, não estiver conectada com a compreensão desses lugares que estão lá no imaginário coletivo, que estão lá no inconsciente e que reverberam nas autodefinições, nas autopercepções e nas construções coletivas sobre as mulheres negras. O que a gente sabe sobre negritude no Brasil, além da tríade samba, capoeira, carnaval? O que a gente sabe sobre
as experiências coletivas desenvolvidas por mulheres negras de empreendedorismo, além dos discursos clichês? A gente entende que o candomblé é uma grande experiência de empreendedorismo, que mulheres negras construíram fortunas através da manutenção da tecnologia do terreiro para fora do terreiro, como, por exemplo, vendendo acarajé. É importante reconhecer essas histórias. A mulher negra precisa conhecer a sua jornada, mas a sociedade precisa conhecer qual é a jornada das mulheres negras para o desenvolvimento da cultura brasileira. Para isso, a gente pode pensar em 3 perguntas. O que que você, mulher negra, aprendeu com a sua avó, mãe e tia que você considera fundamental para a sua jornada? Essas perguntas podem ser feitas por você, liderança, para essas mulheres negras, para que elas possam pensar sobre isso. Aquilo que você aprendeu te dá força para lidar com as adversidades? Desse aprendizado, o que que é fundamental para você utilizar no seu trabalho hoje, quando você for líder? E o que é que você acredita que você precisa desenvolver na sua jornada profissional para poder se tornar uma liderança? Uma liderança política, uma liderança empresarial? Quais são essas perguntas que você precisa, pode e deve fazer para essas mulheres, para que elas possam pensar criticamente sobre sua jornada? Mas é muito importante que você, como parceiro, parceira, mentor, mentora dessas mulheres, consiga entender a potência dessas respostas, porque senão são palavras ditas sem nenhum significado. Você reconhece que mulheres negras contribuíram para o desenvolvimento cultural, tecnológico, racial e social do Brasil? E, por fim, a minha dica para a gente poder pensar esses espaços de desenvolvimento de carreira para mulheres negras é: não adianta empoderar mulheres negras se o espaço comunitário não reconhece essas mulheres como parte da coletividade. Não adianta empoderar pessoas negras se a comunidade, a organização, não reconhece essas pessoas como parte da coletividade. O desenvolvimento de mulheres negras dentro de grandes corporações passa pelo desenvolvimento de todas as pessoas. As suas lideranças, os seus gerentes precisam ter letramento racial para que eles sejam capazes de acolher as escrevivências dessas mulheres e conectar isso à jornada de desenvolvimento profissional delas. E a empresa precisa reconhecer essas mulheres como parte valorosa da comunidade e como parte importante do impacto coletivo sendo produzido pela organização. Se eu não reconheço aquela pessoa negra, aquela mulher negra, como alguém que pode estar acima de mim na hierarquia, como alguém que tem mais conhecimento do que eu, ou que tem mais preparo, ou que é tão preparada quanto eu, um homem branco, uma mulher branca, como eu vou produzir processos sinceros de inclusão e de diversidade e de desenvolvimento de pessoas negras dentro da minha corporação? O reconhecimento dessa potência passa pelo reconhecimento da pessoalidade, da história, da vivência. Supostamente, pessoas brancas compartilham a mesma história, uma história comum, coletiva, uma história padrão, supostamente. Mas qual é a história coletiva ou individual que nós conhecemos da jornada das pessoas negras no Brasil? O que dos códigos e dos símbolos dessa cultura, dessa experiência, desse corpo-território, nós entendemos e apropriamos isso dentro das empresas no desenvolvimento de carreiras? Então, essas são algumas das estratégias que eu tenho traçado para trabalhar com o desenvolvimento de carreira de pessoas negras dentro de grandes corporações, a partir de práticas de letramento, de desenvolvimento de programas que vão levar para esse processo de inclusão processual, né? A inclusão como parte do processo, a partir da escrevivência que o feminismo negro coloca, a partir de uma escuta ativa que a gente trabalha na clínica psicanalítica racializada, a partir da compreensão de códigos sociais que a antropologia traz. Eu tenho construído essa jornada, eu espero ter contribuído para a discussão de vocês nesse tópico. Agradeço todo mundo que ficou até o final, você que assistiu o vídeo até o final. Aqui no canal tem outros conteúdos desenvolvidos sobre diversidade para empresas.
É muito importante que você apoie o canal para que eu possa continuar produzindo conteúdo, compartilhando saberes, impactando a vida das pessoas e cumprindo a minha jornada. A minha jornada, ela é coletiva e meu caminho é comunitário. Essa comunidade de pessoas do coletivo de Jeje são as que alimentam a minha possibilidade de construir a minha jornada. Você pode apoiar o canal curtindo esse vídeo, compartilhando esse vídeo, se inscrevendo no canal caso você ainda não seja inscrito, e você pode apoiar o canal através de um apoio mensal simbólico de R$ 6 ou apoiando mensalmente com R$ 15. E como retribuição ao seu reconhecimento, como a minha parte de oferta para essa comunidade, eu te ofereço benefícios exclusivos, como acesso a conteúdo premium, conteúdos exclusivos que só quem é apoiador tem. Eu ofereço para você a certificação do conhecimento, porque isso é importante para o seu desenvolvimento, para a sua jornada. O certificado do Coletivo de Jeje é um certificado válido, reconhecido e aceito pelo mercado de trabalho, pelas universidades, no seu desenvolvimento funcional, na sua carreira pública, e também suporte bibliográfico. Então, todos os conteúdos, todas as web-aulas compartilhadas aqui, elas têm um apoio de textos lá na plataforma. Eu agradeço a audiência, espero te encontrar aqui de novo. Para mim é um prazer compartilhar conhecimento que emancipa, construir conhecimento que liberta. A gente se vê em breve.